Fiquei ensimesmada hoje, para não dizer pistolíssima, pé da vida, quando ouvi o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, que eu adoro, com a Magé Flores, com o Rodrigo Vizeu, eles são ótimos. Hoje eles falaram da política da ministra Damares, da família, de incentivar a abstinência sexual entre os jovens como política para a sexualidade, né? Como se isso fosse ajudar a reduzir tanto uma gravidez indesejada quanto doenças sexualmente transmissíveis. Uma coisa muito discutível e que a gente sabe que na prática não dá certo, por diversos motivos. A gente pode incentivar que os adolescentes iniciem a vida sexual mais tarde? Depois de ter um companheiro que gostem? Eu não sou contra esse incentivo. Agora, não informá-los e não dar a informação prejudica todo mundo, até porque mesmo quando essa pessoa decidir, mesmo que ela decida apenas fazer sexo com um companheiro, por exemplo, depois do casamento, ela precisa se cuidar, porque muitas pessoas pegam HIV e diversas doenças de seus companheiros. Do mesmo jeito que a gente não consegue garantir a abstinência, a gente não consegue garantir que a pessoa não tenha casos fora do casamento, mesmo as pessoas da igreja. E acaba acontecendo aí também uma coisa, muitas seguidoras minhas me escrevem, eu falo de muita coisa, eu já atendi mais de uma menina evangélica me perguntando como que faz sexo anal. Que pode ser uma coisa que eventualmente até ela ia gostar, mas ela tá buscando essa alternativa, por quê? Porque ela tá sendo pressionada pelo namorado, pelo rapaz da igreja que ela namora, a fazer sexo. Como ela não pode perder a virgindade, ela vai atrás de outro tipo de sexo, eles vão fazer isso. E muitas vezes isso vai ser traumático, isso vai ser ruim para todo mundo. Então, a gente até contou no Baseado em Fatos Reais no nosso podcast a história do Eu Escolhi Esperar, que é uma moça que realmente acreditava totalmente nessa teoria e estava num grupo e o rapaz estava com ela, ele pediu ela em casamento e aí como eles já eram noivos, ele insistiu até que um dia ele estupra ela. Ela não queria transar, mas ele estupra ela. E depois disso ele larga ela, abandona e ela se sente completamente suja, ela sente que ela foi contra Deus, que Deus não ia mais gostar dela. Então, além de todo o problema físico, emocional, ela lidou com uma questão moral muito séria. Mas no podcast, o que tem especialmente que me deixou... achei que faltou, tinha uma oportunidade ali que não foi aproveitada. Não dá para comparar duas culturas tão diferentes. Em determinado momento eles disseram, que países que usam isso? Os Estados Unidos têm uma política de incentivar a abstinência para os jovens. Só que nós temos no Brasil, hoje, um monte de gente que acredita que tudo que os Estados Unidos fazem é maravilhoso. Sim, tem coisas maravilhosas naquele país. Isso até é incentivado pelo nosso presidente. Só que você não pode falar que lá tem uma política de abstinência sexual, pensando, poxa, esse país funciona e tem política de abstinência sexual, então é uma política que funciona, desassociando isso do fato deles terem aborto legalizado há 46 anos no país. Desde 73 eles têm o aborto legalizado. Em 1990 foram realizados 1.200.000 abortos legais no país. E também o aborto em casa é estimulado, então não necessariamente todos são reportados. O acesso ao aborto é super tranquilo, rápido, as famílias aceitam. Então, se uma adolescente engravidar, ela pode abortar tranquilamente, sabe? Até o processo de adoção, quando ela decide fazer isso, é mais fácil. É totalmente diferente do nosso caso, onde, quando um casal de adolescentes engravida, eles são obrigados a ter a criança, especialmente se eles forem religiosos, né? Lá não existe isso, gente. E existe uma comprovação que, ao longo do tempo, por ter sido legalizado, vem diminuindo a quantidade de abortos. Em 2017 foram 800 mil, 800, 900, diminuiu bastante, hein? Nós estamos falando de uns 400 mil abortos, né? Uma diminuição de 400 mil abortos oficiais. E vou deixar a matéria para vocês, não consigo botar um link aqui, mas vou deixar a matéria para vocês lerem. Então, não tem como a gente comparar uma cultura sem comparar mais coisas dessa cultura, né? Não dá para falar de gravidez na adolescência, e foi muito foco do podcast hoje, né? E que inclusive tem diminuído no Brasil com as políticas que a gente já tem de informação, sem falar de legalização do aborto, quando você vai comparar com um país que é assim, que usa isso e onde funciona essa prática. Eles falaram de dois países, um país não funciona e os Estados Unidos como uma prática que funciona, só que eu tenho lá um aborto legalizado e eu tô realizando mais de 800 mil abortos por ano. Então a gente tem que entender essas coisas, senão a coisa fica
difícil de compreender, né? A gente fica com essa impressão de que essa política dá certo em algum lugar, mas ela dá certo em que condições, de que forma, como as pessoas lidam com isso, né? Então, vamos pensar todos sobre isso, porque sem informação, gente, não tem nenhuma sexualidade possível. A gente precisa ter informação. Eu dou aula para ginecologistas, junto com uma psicóloga e uma ginecologista, um curso de sexualidade positiva na Prazerela. E recentemente foi descoberto o clitóris, por exemplo. Recentemente, a maioria dos livros de medicina não tem. Então é uma coisa assim muito, muito louca. As pessoas precisam se conhecer. Sexualidade não é sexo, ao contrário do que creem algumas pessoas. Inclusive eu já ouvi em algumas falas do presidente. Sexualidade não é sexo. A pessoa entender, ela precisa entender o corpo dela, precisa entender o prazer dela, precisa entender quem ela é, para ir se relacionar com alguém. Quanto mais a gente ensinar isso, vai ficar muito mais fácil essa pessoa se relacionar com outra. Né? A dar limites, a dizer o que ela quer, a dominar o próprio corpo. Se ela não conhece, como é que ela vai se relacionar com outra pessoa? A gente precisa ensinar, precisa. Enfim, estamos aí.